Boa noite a todos, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, neste momento eu vou começar a contar um detalhe interessante que eu li no livro O Crime na Galeria de Cristal. Bom, primeira coisa, o que leva alguém a mentir durante um depoimento ou durante um julgamento? Bom, primeiro detalhe. No livro dizia que o Giuseppe ele contou em depoimento que a esposa o traía, ou seja, um caso de traição. Tanto é que ele deu até descrição até do homem, e esse homem está descrito no livro. E olha, essa descrição não bateu. Por quê? A polícia ela procurou todos os detalhes desse homem e não achou. Mas é claro, gente, ele mentiu para o primeiro detalhe. Ele tentar escapar. Aquela época tinha um histórico de crime de honra aqui no Brasil. E esse crime de honra, como é no caso do José Pistone, se a Maria Fê chegasse a trair ela simplesmente, ele podia chegar e ele podia matar ela. Sim, algo terrível. Mas olha, gente, era aquela época. E aquela época é muito diferente de hoje. Quando ocorreu o julgamento da Ângela Diniz por assassinato, todo momento o Doca Street ele tentou destruir a honra da Ângela Diniz. E olha, simplesmente aquela época, esses crimes eram terríveis, mas não tinham o que fazer. Muita coisa não tinham o que fazer. Por quê? Porque era aquela época, e aquela época é muito diferente de hoje. Viu, gente? Quando ocorreu o assassinato da Isabela, o Alexandre, ele também mentiu em depoimento. Ele disse que viu um homem entrar no apartamento, atirar a Isabela da janela e fugir. Bom, gente, detalhe ou não, ele contou, segundo o que eu vi num vídeo, li numa revista, não me lembro agora, ele contou para a própria delegada que investigava o caso sobre esse homem. Ele disse que via um homem saindo do apartamento, isso, aquilo, deu as características, mas não achou ninguém. Viu? Os dois casos eles são semelhantes por esse detalhe. Primeiro, asfixia, morte por asfixia. Segundo, essa questão do homem, tanto no caso do José Pistone, tanto no caso da Isabela, ou seja, os dois sempre têm uma terceira pessoa no meio. E é engraçado que realmente essa terceira pessoa eles colocam na cena do crime, mas o que acontece? Quando ocorre dessa terceira pessoa na cena do crime, a polícia ela vai investigar nos dois casos. E tanto é que no caso da Isabela foi muito difundida essa situação. Por quê? Porque eles colocaram geralmente pessoas na cena do crime que simplesmente não tinha nada a ver com o crime, ou seja, com o que estava acontecendo, com o histórico do assassinato. Aí, gente, o caso do José Pistone também, viu? Quando eu falo sobre investigação criminal, o papel da investigação criminal, eu falei muito esse ano agora que passou sobre investigação criminal no canal. Fui falando direto sobre investigação, contei detalhes, contei informações, contei como acontece. Gente, algo que eu citei sobre investigação criminal sobre a Isabela, mas que eu citei do caso da Isabela, mas não falei nada do José Pistone. Por quê?
A época que ocorreu o assassinato da Maria Fê, que o José Pistone matou a Maria Fê, não tinha exame de DNA. Quando ocorreu o assassinato da Isabela, o exame de DNA ele já tinha. Então vamos supor, todas as informações foram colhidas e analisadas. Ou seja, quando falo sobre terceira pessoa na cena do assassinato da Isabela, se tivesse, teria o DNA de mais uma pessoa. Por quê? Quando ocorreu o assassinato, segundo o que a delegada falou num vídeo que eu vi no YouTube mesmo, contaram que disse que o apartamento foi todo bloqueado. Ninguém saía e ninguém entrava. O apartamento onde ocorreu o assassinato não tinha como ninguém entrar e ninguém sair, a não ser a própria perícia. Bom, chego num ponto importante. O assassinato do José Pistone também tem peritos famosos e advogados famosos também. Detalhe ou não, gente, por ser um simples imigrante italiano, o José Pistone simplesmente tinha pessoas importantíssimas no julgamento dele. Então, ou seja, tinha peritos que assinaram o laudo que envolveu o assassinato da Maria Fê. Bom, todos os detalhes sobre o crime da Maria Fê é um crime absolutamente chocante. Por que eu falo de chocante? Porque até então, em sua consciência, nem todos os crimes que envolveu uma pessoa no século passado era tão impressionante quanto o da Maria Fê. Porque eu vi num vídeo, e o Linha Direta ele dá a transcrição do assassinato, que primeiro, naquela época, ocorreu uma discussão muito forte com a Maria Fê e o José Pistone. Quando a Isabela foi jogada do apartamento, eu acho que o Alexandre e a Ana desceram do apartamento e houve uma discussão muito grande entre os dois, segundo que eu vi na Veja. E ele chamou os lá do apartamento acho que de incompetente, mais um monte de coisa que não sei bem o que ele falou, porque tá tudo na revista lá, eu nem tive a questão de prestar atenção. Bom, gente, agora eu vou contar algo que envolveu o assassinato da Isabela, os telefonemas. Houve telefonemas para pai da Ana e o pai do Alexandre, e todos esses telefonemas, nenhum foi para o resgate. Ou seja, ninguém chamou ambulância. Quem teve que chamar ambulância foi os vizinhos. A Ana, mãe da Isabela, chegou lá no apartamento, e quando chegou no apartamento, viu a filha caída, e olha, bom, aquela época, quando ocorreu o assassinato, o desespero tomou conta. Gente, eu não sei muito sobre o cenário de assassinato que envolveu o José Pistone, porque o livro ele dá bastante detalhe, mas não conta o dia do assassinato, se foi de noite, de tarde ou de manhã. Bom, gente, fui. Até mais.